Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos sustentou, nos deu a graça de vivermos mais um dia. Glorifica o nome do Senhor, pois Ele é santo. Amém? E hoje eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Pedro, capítulo 5. E tá ao contrário, mas eu queria que vocês lessem. Que fácil trocar palavras, difícil interpretar o silêncio. Difícil é interpretar o silêncio. Fácil trocar palavras, difícil interpretar o silêncio. Essa é uma blusa de libras, né? Para quem me conhece sabe que eu faço libras, é uma paixão minha, né? Eu tô fazendo curso, em nome de Jesus, ele me presenteou com esse curso, e fala dos surdos, porém, às vezes serve para nós também. Difícil é trocar palavras, né? Fácil é trocar palavras, difícil é entender o silêncio, e às vezes também é difícil entender o silêncio de Deus. Às vezes a gente quer que Deus fale muito conosco, e Deus se mantém em silêncio, é no silêncio que Ele trabalha. Essa é uma blusa de libras. A frase hoje veio muito falar comigo. Há muito tempo que eu não uso, e ela, porque eu tô achando que o Senhor tá muito em silêncio comigo. E aí, porque Ele certamente está trabalhando em nome de Jesus. Então a nossa providência é confiar. E fala assim: conselho aos presbíteros e aos jovens. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, ele começa assim, olha, hoje eu já sou ancião, Pedro dizendo, né? E peço que vocês pacifiquem, apacentem o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, tanto que seja voluntário cuidar. A gente vê muitos pastores falando assim, não, porque eu estou à frente da obra. Há 17 anos parece que eles estão colocando peso. Glorifica porque o Senhor colocou. Se o Senhor te colocou nessa posição, é porque a confiança dele é em você. É você que tem que apacentar o povo. Mas ele fala, apacentai. Apacentar é cuidar, é zelar, é sarar as feridas. Não é maltratar, não é dar cajadada. Às vezes é necessário, sim, mas a ovelha ferida não vai adiante. É o cuidado de Jesus. Jesus era zeloso, é cuidadoso, por que nós não podemos ser? Nós temos nossa carne que grita, a gente nunca vai ser igual a Jesus. Mas a gente precisa mortificar nossa carne. E pacificar por voluntariamente. Porém, né, nem seja torpe na ganância. Não vá apacentar porque a pessoa te dá lucro, porque a pessoa tem um dízimo bom, porque a pessoa tem isso. Não, qualquer um tem que ser apacentado. Seja, Deus não escolhe rico, pobre, branco, negro. Ele não faz distinção de pessoas. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, não é porque você está em cima que você tem que mostrar que está em cima, que você é melhor do que os outros. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, sobre os dons, né? A herança que o Senhor te deu.
mas servindo de exemplo. O primeiro a dar exemplo numa igreja, em qualquer lugar, quando você vai apacentar, são aqueles que estão apacentando. Seja pastor, seja apóstolo, seja o título que você tiver. A primeira coisa é o exemplo. Porque palavra convence, mas exemplo, ele arrasta. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a irrecopetível coroa da glória. O sumo pastor aqui que fala é Jesus Cristo, quando ele voltar. E nós vamos chamar as pessoas que estiverem pastoreando, estiverem nessa posição, com certeza alcançará a glória, a coroa da glória. Semelhante vós, jovens, aí já aconselho aos jovens, sede sujeitos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças a humildes. Então ele fala, ei jovens, se sujeite aos anciãos, aqueles que já passaram. Nós já fomos, né? Eu tô falando porque eu já tenho uma idade, nós já fomos novinhos também, nós já fomos moço, nós já erramos, nós já fizemos algumas coisas erradas, já acertamos, já tivemos nossa fase rebelde, quem não? Então, que a gente os jovens sejam prudentes, que consigam ver a glória do Senhor manifestar nos idosos também, nos anciãos também. E que sejam humildes, porque o Senhor dá graça aos humildes e abate soberbos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então ele fala, a gente precisa humilhar diante do homem, humilhar diante daquele que é igual a mim, igual a você, não. A nossa humilhação tem que ser debaixo da potente mão do Senhor, que é de Deus, para que no tempo certo ele nos exalte. O Senhor nos quer de joelho curvado diante dele, mas de pé diante do ser humano, porque um ser humano é igual a mim, é igual a você. Nós temos que ter respeito, mas sermos humilhados não. E aquele que nos humilha, com certeza, ele terá um acerto com o Senhor. Tem muitas pessoas matando uns aos outros por causa de soberba, por achar-se melhor do que o demais. E o Senhor nos alerta sobre isso. No 7, ele continua, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, humilha-se perante a mão do Senhor, para que ao tempo do Senhor ele nos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lança fora a ansiedade. O Senhor tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Então, que ele possa cuidar sempre, se a gente lançar nossa ansiedade sobre Deus, sobre Jesus. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai. Sobriedade é o quê? Vigilância. Sobriedade é inteligência, é cautela. Seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, o adversário da nossa alma, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então resiste firme na fé, porque as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só não é só você, não é só eu, é todos nós passamos por aflições. Então a gente precisa de sobriedade, de vigilância,
de temperança para apacentar, de confiar mais nos anciãos, de termos diligência, de humilharmos perante a mão poderosa do Senhor, de lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. O nosso corpo, ele grita, ele fala. Então, o Senhor está querendo nos mostrar o melhor caminho a seguir. Amém? Só até aqui. Essa palavra é linda, dá para ficar quase 1 hora falando dela, né? Esmiuçando. Quem puder, leia 2 Pedro 5. Não, perdão, é 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Falei errado. 1000 perdões, 1 Pedro 5. Leiam, se puderem, leiam. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Instagram. Faça a vontade do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura. E se assim for da vontade do Espírito Santo, que Ele possa tocar e você compartilhar. Amém? Nada por força, nem por violência. E quem puder, vai lá no YouTube, se inscreva no canal. Aí você vai ter, bota o sininho para tocar, sempre vai estar recebendo. Já temos mais de 400 vídeos gravados. Glória a Deus por isso. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.